O deus do mar teve, além da legítima esposa Anfitrite, muitos amores, todos fecundos. Mas enquanto os filhos de Zeus eram heróis e benfeitores da humanidade, os filhos de Poseidon, em sua maioria, eram gigantes terríveis e violentos. Com Toosa, gerou o monstruoso ciclope Polifemo, com Medusa, o gigante Crisaor e o cavalo Pégaso. Com Anímone, uma das 50 filhas de Dânao, teve Náuplio. Com Ifmedia, os Aloidas, isto é, gigantes, Oto e Efialtes. Além destes foram filhos seus Cercion e Cirão, grandes salteadores, ambos mortos por Teseu, o rei dos Lestrigões, Lamo, e o caçador maldito, Órion. Com Ália foi pai de 6 filhos e de uma filha, chamada Rodos, que deu seu nome à ilha de Rhodes. Os filhos homens de Poseidon com Ália eram tão violentos e cometeram tantos excessos que Afrodite os enlouqueceu. Como tentassem violentar a própria mãe para não serem massacrados, Poseidon os escondeu no fundo da terra. Desesperada, Ália precipitou-se no mar. Os habitantes de Rhodes instituíram-lhe um culto comum à divindade sob o nome de Leucoteia. Junito de Souza Brandão, Mitologia Grega, volume 1. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo com conteúdo e conteúdos relacionados ao mito grego, à mitologia grega. Nós hoje estamos iniciando capítulos especiais relacionados à descendência de Poseidon, como eu havia comentado nas últimas postagens que foram feitas ainda em relação aos elementos relacionados ao deus dos mares. Então nós estamos iniciando dessa forma vários capítulos, vários episódios relacionados à descendência de Poseidon e que alcançam, pelo que eu encontrei, 120 personagens. Com certeza, muitos outros personagens, muitas outras divindades, muitos outros heróis foram sendo esquecidos pelo tempo e eu consegui 120, mas imagino que muitos outros personagens tenham sido associados ao grande deus dos mares. Então, a gente vai poder abordar esses conteúdos com toda a inteireza, sejam esses personagens com mais importância, outros com menos importância, mas todos eles eu vou trazer informações que são pertinentes e que estejam ligados a essa divindade. Eu vou fazer uma divisão aqui, em que eu vou falar primeiro dos descendentes divinos, depois eu vou falar sobre os descendentes animais, ainda que eu tenha pontuado, por exemplo, nos conteúdos relacionados a Poseidon, no caso os cavalos, né, de Pégasus e Arion, mas eu vou falar rapidamente mesmo assim deles, então vou citar, né? E depois os descendentes que são semidivinos ou mesmo descendentes humanos. Eu vou colocar todos eles num grupo só, tá? Porque no caso de alguns heróis, ainda que Junito fale claramente de que é muito mais fácil encontrar descendência monstruosa em Poseidon do que no caso de Zeus, então você não vai encontrar praticamente nenhum personagem desequilibrado, eu diria que nenhum, pelo que eu posso recordar aqui, nenhum personagem desequilibrado relacionado à geração de Zeus, diferentemente no caso de Poseidon. A gente não pode esquecer que Poseidon é um deus muito antigo, claro que Zeus também é, mas do momento em que ele está sendo associado ao elemento do mar, por exemplo, o elemento marinho ele é um elemento incontrolável. Então, claramente, uma visão de uma descendência dessa divindade relacionada aos mares iria ser associado, com certeza, a um desequilíbrio, a mesmo, eu diria que até mesmo uma híbris, como a gente já viu, ainda que meio que rapidamente, lá atrás, no caso de Oto e Efialtes, né, que são os Aloidas.
Mas enfim, então eu vou trazer todos esses personagens. Mas também nós não podemos esquecer que também é associado e atribuído ao grande deus dos mares, ao Abalador, heróis fundantes, heróis que são importantes na constituição de muitas cidades da Grécia. Então, tanto que eu vou dividir essa constituição da descendência do deus na questão de regiões em que, como todos verão, inúmeros reis são considerados reis fundantes e todos relacionados ao grande deus dos mares. Depois, inclusive, eu já posso também até antecipar, depois que nós falarmos sobre Poseidon com toda a sua inteireza na questão dos seus relacionamentos, locais de culto e as gestas que são associadas a ele, eu vou pontuar os deuses marinhos que não podem ficar de fora, né? Aliás, muitos deuses marinhos, eles acabam se confundindo, eles acabam sofrendo uma espécie de amálgama, mas eles podem também ser entendidos perfeitamente dentro da sua individualidade característica da mitologia grega, né? Dada a sua qualidade, a quantidade de histórias que foram colando, que foram sendo somadas aos relatos mitológicos. Também não podemos esquecer que o local mítico por excelência de justiça, que seria aquele local desejado e que até hoje é procurado, que é a Atlântida, é um local que foi dito de posse de Poseidon. E os 10 reis que governavam a Atlântida, todos eles eram filhos de Poseidon. Então, de uma certa forma, a gente pode entender que Poseidon, sim, gerou monstros, mas também ele gerou personagens que entraram no imaginário das pessoas naquele período, mas que continuam fazendo parte desse imaginário coletivo até hoje, né? Todo mundo aqui já escutou falar de Atlântida, né? Então, ainda que... E Atlântida está sendo citada no Timeu, de autoria de Platão. Todo mundo aqui já viu algum tipo de referência, pelo menos contemporânea, que esteja associado a esse local mitológico. Que, na verdade, quando chegar um momento adequado, eu vou falar sobre esses locais, né? Esse local mitológico por excelência dedicado a Poseidon. Mas enfim, então hoje aqui é uma apresentação, é um conteúdo breve. Então eu vou falar assim, como são 120 personagens, eu vou meio que me obrigar, no bom sentido, a falar entre 9 ou 10. Vou trazer no primeiro conteúdo, que já está devidamente pesquisado, eu trouxe 8 personagens iniciais. Nas postagens que seguirão, então eu vou trazer aqui talvez entre 9 ou 10 personagens. Ou seja, se são 120, vão ser mais ou menos mais de 10 conteúdos. Então, para que todos vejam que, de fato, a construção do personagem de Poseidon não pode ser visto e nem deve ser visto por quem ama a mitologia grega, por quem tem curiosidade, interesse em relação à mitologia grega, fazê-lo de modo aligerado. E como eu já disse em um certo momento, em outros momentos, não é minha intenção aqui. Então nós estamos, como eu disse, nessa apresentação. Então vou trazer todos os personagens iniciais que serão divinos, para depois nós passarmos para a descendência de Poseidon relacionados a animais. Tem inclusive, um animal que eu não comentei ainda, que é diferentemente de Pégaso e de Arion, né, que eu obviamente já comentei, mas tem um que eu não comentei ainda. Comentei assim, de maneira muito superficial, muito subliminar, em alguns relatos, e depois entrar nas questões que de fato envolvem a descendência semidivina e a descendência humana. No caso dessa descendência humana ou semidivina, eu colocarei também aquilo que o Junito fala, né? Eu colocarei aqui a questão da descendência monstruosa. E também se encaixa na questão de filhos divinos, também personagens monstruosos. Então, eu diria que a construção dessa descendência do Deus dos mares, ela se torna complexa, mas a gente vai destrinchar sem dúvida. As fontes que eu trarei aqui para o nosso debate vão ser as fontes primárias, né, que são a Ilíada, a Odisseia
e outros poemas antigos, mesmo que sejam tardios, mas eu vou trazer aqui. O Junito Brandão, que é a minha fonte primária de autor brasileiro, e o Campbell, que também é a minha fonte primária em literatura estrangeira relacionado às questões mitológicas. Então, esse conteúdo eu vou dar por encerrado aqui. Vou cumprimentar todos, se chegaram até aqui, quer dizer que acharam interessante o conteúdo de mitologia grega que eu estou trazendo. Se você não for inscrito no canal, eu vou pedir que você se inscreva, que você dê o seu like, ative as notificações e convide mais pessoas que tenham interesse em relação ao estudo da mitologia grega. Então, seja muito bem-vindo ao canal. Então, volto a dizer que a partir de agora, nos próximos conteúdos, nós iremos falar da descendência do Abalador, que vai chegar a 120 personagens. Muitos, eu acredito, muitos personagens não são conhecidos da maioria das pessoas. Mas, para mim, vai ser um prazer poder apresentar todos eles, mesmo que eles não tenham um mito que seja reconhecido por diversos motivos, por diversas situações em que esse mito ele foi se esvaziando e simplesmente ele está sendo citado ali. Mas se ele está sendo citado, ele tem uma importância implícita no mito, tá? Deixar aqui um forte abraço a todos e até o próximo conteúdo com o primeiro capítulo, a descendência divina de Poseidon. Um forte abraço e até breve.